Boa noite. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Já pegaram sua aguinha? Vamos pegar a nossa água e fazer o nosso evangelho no lar. Elevando o nosso pensamento, enquanto você pega a sua aguinha. Mestre Jesus, benfeitores amigos, queremos agradecer por mais uma semana de trabalho, de estudos, e pedir as bênçãos para esse momento do Evangelho. Que cada irmão, cada irmã que nos ouvir, que nos assistir, possa receber o seu quinhão, Mestre Jesus, de bênçãos que serão derramadas na noite de hoje, sobre todos nós. Obrigada aos benfeitores amigos que já se fazem presente, nos auxiliando. Muito obrigada, que assim seja. Quem quiser acompanhar, é no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Então, nós vamos falar mais um pouco de Jesus, né? Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Com essas máximas, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Está faltando muito, não é? Está faltando muito hoje em dia. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem sem miolos, cabeça vazia, e se pronunciava escarrando e virando a cara. E Jesus vai ainda mais longe, uma vez que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Imagina que chamar alguém de louco para Jesus é ofensa. Quantos palavrões são ditos? Muitas vezes na rua, um para o outro, no trânsito. Aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas o que uma simples palavra pode ter de tão grave para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor, que é a lei de Jesus, né, meus irmãos? Um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade. Ela entretém o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão.
Então não adianta eu ser boazinha na igreja, no centro espírita, tratar mal quem comigo convive, tratar mal aqueles que trabalham comigo, né? Não adianta. Mas o que entende Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Ele que disse que se deve renunciar aos bens deste mundo e que prometeu os do céu? Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a esses últimos maior importância do que aqueles. Não adianta nós valorizarmos tanto os bens terrenos, porque eles ficarão. O que nós levaremos são os bens morais, aquilo, as nossas virtudes, aquilo que nós conseguimos conquistar aqui. Isso nós levaremos. A nossa bondade, a humildade. Agora, o nosso carro, a nossa casa, tudo isso vai ficar. Por essas palavras, ele quer dizer que até hoje os bens da terra são assambarcados, palavra rara, pelos violentos, em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos, que a estes muitas vezes falta o necessário, enquanto outros têm o supérfluo. Ele promete que a justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O frágil e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Ou seja, nós estamos num planeta, né? Nós estamos passando pela transição planetária. Então, por isso, todas essas coisas vindo à tona, em todos os segmentos da sociedade estão vindo à tona, além desse vírus, né? E aí vamos receber a instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade é apenas uma máscara exterior? Uma veste cujo corte calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são dóceis desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado quando falam por trás. Creio, todos nós conheçamos pessoas assim. Tem a capacidade de nos tratar bem, e quando viramos as costas, a pessoa fala mal. Essa pessoa, meus irmãos, ela é digna de pena. Não da nossa raiva, não do nosso ódio, não. Até porque esses sentimentos são contra a lei de Deus, né? Mas às vezes a gente perde um pouco a paciência, se incomoda. Mas, para começar, pessoas felizes não incomodam. Pessoas felizes não fazem mal, porque elas não precisam disso. Mas esse verniz que fala aqui, nós conhecemos pessoas, principalmente na parte política, a gente conhece. A gente não está aqui para falar disso. Não vem ao caso, mas ao mesmo tempo é bom lembrar. A essa classe pertencem ainda os homens que, benignos por fora, em casa são tiranos domésticos, fazendo sofrer sua família e seus subordinados. O peso de seu orgulho
e despotismo parecem querer compensar o constrangimento que lhe é imposto alhures, ou seja, longe na rua. Não ousando impor autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, querem ao menos se fazer temer por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz em poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que lhe poderiam acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Quantos fazem isso? Chegam em casa, maltratam muitas vezes a mulher. A mulher também faz isso, mas quantos casos temos de violência contra a mulher? Não basta que dos lábios escorram leite e mel. Se o coração for alheio a isso, será hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca é desmentida. Ele é o mesmo para o mundo e na intimidade. Sabe que é possível enganar os homens pelas aparências, mas não se engana a Deus. Eu gosto muito de lembrar disso. A gente não engana a Deus. A paciência, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui, para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de ser praticada, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. E aqui mesmo fala no Evangelho que caridade moral é aquela caridade que, quando alguém nos ofende, quando alguém fala coisas que não deveria, é infeliz conosco, quando a gente se cala, não significa que estamos consentindo, mas sim que não queremos entrar em conflito, que não queremos falar o que não devemos, para posterior arrependimento. Vamos deixar que essa pessoa que está infeliz fique com esse fardo para ela. Não vamos entrar junto nesse fardo. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil ninharias que são alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece bem menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender. Enquanto vós tendes que espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção.
Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também, num repente, descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar a vossos espíritos, mas obedecei também à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde na dupla tensão do freio e da espora. Na verdade, estamos sendo açoitados, né, meus irmãos? Vamos parar e analisar um pouquinho o momento que estamos passando, estamos sendo açoitados. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos, os ensinamentos do Mestre Jesus. A cólera. O orgulho vos leva a julgardes ser mais do que sois. Meus irmãos, minhas irmãs, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que depois eu reviso o vídeo. Tudo que eu puder ajudar, esclarecer, eu vou fazê-lo, tá bom? A cólera. O orgulho vos leva a julgar de ser mais do que sois, a não poder suportar uma comparação que pudesse rebaixá-los, a vos considerar, ao contrário, de uma tal forma acima de vossos irmãos, seja em engenho, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos ofende. Então, o que decorre disso? Vós vos entregando à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos tornam semelhantes à besta, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. O orgulho não se choca ao sofrer uma objeção ao ponto de vos fazer rejeitar as observações justas e repelir com cólera os mais sábios conselhos. Mesmo a impaciência que causa contrariedades, muitas vezes pueris, está relacionada à importância que atribuís à própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve dobrar-se. Em seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados que ele quebra porque não lhe obedece. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia muito ridículo. Que ele julgue, por isso, a impressão que deve causar em outras pessoas. Mesmo que não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer a tendência que faz dele objeto de piedade. Se ele pensasse que a cólera não remedia nada, que altera a saúde e até lhe compromete a vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Mas, acima de tudo, uma consideração deveria detê-lo. O pensamento de que ele torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe causa remorso fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso de irritação cometesse um ato pelo qual poderia arrepender-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui,
certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito o bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser estímulo suficiente a motivar esforços para dominá-la. O espírito, além disso, é estimulado por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Para a gente ver que isso aqui foi falado por um espírito em 1863 e se encaixa tudo hoje no nosso cotidiano. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar sua própria natureza, o homem julga-se dispensado de fazer esforços para corrigir os defeitos em que se compraz voluntariamente. Isso lhe exigiria muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta a seu organismo, acusando assim a Deus dos defeitos que são dele. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Certamente, há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a esforços violentos. Mas não acrediteis que esteja nisso a causa primeira da cólera. Persuadivos de que um espírito pacífico, mesmo em corpo bilhoso, sempre será pacífico, e um espírito violento em um corpo linfático não seria, por isso, mais dócil. Apenas a violência tomaria um outro caráter, não tendo um organismo apropriado para apoiar sua violência. A cólera seria concentrada e, no outro caso, seria expansiva. O corpo não dá mais cólera àquele que não a tem, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem, que é disforme, não pode se tornar reto, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade através das transformações verdadeiramente miraculosas que vedes operarem-se? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre o pode, pois de outra forma a lei do progresso não existiria para o homem. Esse é o capítulo. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. É um capítulo para quem tem o Evangelho. É bom ler. Ele nos acalma. Ele nos faz ver de uma outra forma, ver que os ensinamentos de Jesus devem ser seguidos, sim. Vale a pena, porque a paz começa em nós. E nesse momento, como diz o Divaldo, nós precisamos de paciência, precisamos ser pacientes, ficar pacientes para não ser pacientes lá no hospital, não é mesmo? Vamos nos cuidar, vamos tentar elevar nosso pensamento dentro do nosso lar. Esse mês é o mês das mães, é um mês dedicado às noivas. Então, vamos nós começar por nós, mulheres, mães, fazer a nossa parte. Vamos trazer para dentro do nosso lar só o que é bom. Bons assuntos, assuntos que evoluem, que fazem com que quem entrar no nosso lar se sinta bem. E os primeiros que entram no nosso lar somos nós e aqueles amigos ocultos que conosco estão. Está bem? Vamos, nesse momento, pense naquela pessoa que está doente, seja do corpo, seja da alma. Irradie pensamentos de amor para ela nesse momento. Pense que na sua água também os benfeitores amigos deixarão o remédio necessário
aquele conforme você precisa. Vamos pensar nisso e vamos elevar nosso pensamento. Mestre Jesus, benfeitores amigos, queremos te agradecer pelas bênçãos que estão sendo derramadas nesse momento, por essa luz que entra em cada lar, por essa luz e esse amor envolvendo a cada um de nós, que estamos com o pensamento em Ti, Mestre amado. E que essa luz chegue até esses irmãos que se encontram enfermos do corpo ou da alma. Acalma, Mestre Jesus, e para aqueles que assim o merecerem, leve a cura total. É o que te rogamos na noite de hoje, nesse final de domingo. Abençoa todos, Mestre Jesus, que possam, cada irmão, sentir a tua presença de paz e de amor, envolvendo a cada um nesse momento. Que tenhamos todos uma semana produtiva, no bem, seja no ambiente profissional, seja no lar, onde quer que estejamos, que a tua presença se faça através de nós, Mestre Jesus. Muito obrigada, que assim seja. Que tenham todos uma boa noite. Muito obrigada, que assim seja.